Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo online do nosso curso. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal, especialista em meio ambiente e gestão ambiental. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre resíduos sólidos, tá bom? Então, vamos começar. A geração de resíduos sólidos, né, que popularmente a gente conhece como lixo, é a consequência direta das atividades humanas. Então, esse tema ele tem ganhado cada vez mais destaque nos debates ambientais e sociais, e isso a nível global, tá? Especialmente por conta dos impactos negativos que o descarte inadequado ele pode acabar causando. Então, problemas como poluição do solo e da água, proliferação de vetores de doença, emissão de gases do efeito estufa, né, degradação de áreas naturais, estão diretamente relacionados à forma de como nós lidamos com o nosso resíduo, tá? Então, produzir resíduos é algo natural e inevitável na vida em sociedade, né? Mas, no entanto, com o crescimento populacional, a questão da urbanização acelerada, a industrialização, o aumento do consumo, a quantidade e a complexidade dos resíduos também aumentaram. Então, hoje, não lidamos apenas com restos de comida ou materiais, né, simples, mas também com resíduos eletrônicos, embalagens não recicláveis, produtos químicos e diversos outros que exigem um cuidado mais específico, tá? Então, definindo um pouco sobre os resíduos, eles são basicamente tudo aquilo que vai sobrar das atividades humanas e animais que a princípio não vai ter mais utilidade, né? Entre mil aspas. Então, isso inclui restos orgânicos da cozinha, embalagem plástica, papel, vidro, metal, esgoto, efluente industrial e até mesmo os gases gerados por processos industriais, né? Motores a combustão. E esses resíduos, eles podem estar em diferentes estados físicos, né? O resíduo sólido, como o lixo doméstico, o líquido, como os efluentes, ou gasosos, né? Como os poluentes do ar. E aí, falando de resíduos numa forma geral. O grande desafio, ele está na gestão correta desses resíduos, porque é preciso entender que mesmo sendo inevitável certas gerações, é possível minimizar os impactos por meio de estratégias como a redução na fonte, a reutilização, a reciclagem, a compostagem, né? E por fim, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequado. Então, a forma como cada sociedade se organiza, né? Esse processo é fundamental para garantir a saúde pública e a conservação do meio ambiente, tá? Então, além das questões ambientais e sanitárias, o aumento na geração dos resíduos, ele eleva, né, o custo da coleta, transporte, tratamento e destinação. Então, governos, empresas, os cidadãos precisam estar conscientes dessa responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos, né? E tudo isso a gente vai entender melhor, ver com mais detalhes, né, nessa aula. E aí, falando de resíduos, não tem como não falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que a gente abrevia para PNRS. Ela foi instituída pela Lei 12.305 lá de 2010 e ela representa um marco legal importante para toda essa gestão ambiental no Brasil. Então, essa política ela vai estabelecer princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para o manejo adequado dos resíduos sólidos no país. Tá? Então, o principal foco é a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos, envolvendo tanto os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, e também o poder público. E tudo isso na busca por soluções sustentáveis para toda essa problemática que os resíduos trazem. E aí, essa política, ela define resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso solução técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, essa definição, né, é uma definição mais complexa, mas ela também é mais completa. E aí, entre os instrumentos, né, previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente destaca, né, os planos de gestão integrada, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que a gente chama de PGRS, que a gente vai ver mais para frente em detalhe também, tá? Que são exigidos para empresas e município. E a lei também define a ordem de prioridade para o tratamento de resíduos. Então, a prioridade seria não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada, tá? E outro ponto central da política é a logística reversa, que obriga determinados setores a recolherem produtos e embalagens após o uso, como as pilhas, pneus eletrônicos e até mesmo medicamentos, tá? Em algumas farmácias tem ponto de coleta. E aí, essa política, ela ainda propõe a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e estimula a cooperação entre o setor público, privado e sociedade civil. Então, apesar de seu avanço, né, conceitual, a aplicação efetiva ali na prática dessa política, ela enfrenta vários desafios, né, como a falta de estrutura em muitos municípios, a ausência de educação ambiental e a questão também da baixa fiscalização. Mas mesmo assim, ela oferece um caminho legal e técnico para transformar o modo como o país ele lida com os resíduos, promovendo mais sustentabilidade e a responsabilidade coletiva. E uma coisa importante também para falar quando a gente fala de resíduos é sobre a classificação. Então, a gente tem uma classificação da política nacional que fala sobre a origem, tá? Então, fazer essa classificação, perdão, dos resíduos sólidos por origem é essencial para definir estratégias de manejo adequado a cada tipo de resíduo. Então, a gente tem os resíduos domiciliares, são aqueles gerados nas residências urbanas, resultantes das atividades cotidianas das pessoas, como, por exemplo, né, restos de alimentos, embalagem, papel, vidro e plástico. Já os resíduos de limpeza urbana, eles são oriundos da varrição de ruas, né? Limpeza de praças, poda de árvores e outros serviços públicos de limpeza em espaços coletivos. A junção dessas duas categorias, ela vai compor os chamados resíduos sólidos urbanos, tá? Que são o foco principal dos serviços municipais de coleta e destinação. Além desses, existem os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, né? Gerado em loja, escritório, salão de beleza, clínica, entre outros, né? E são aqueles classificados como resíduos de limpeza urbana, serviço de saúde, transporte, construção civil e mineração. E a gente também tem os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, né? O lodo da estação de tratamento de água e esgoto, resíduos gerados na varrição dos sistemas de drenagem, e, né, isso acaba executando os resíduos urbanos já citados. Os resíduos industriais são aqueles provenientes dos processos produtivos na indústria, podendo ser perigosos ou não. Isso aí já vai depender da sua composição. A gente também tem os resíduos de saúde, né, produzidos por hospitais, clínicas, farmácias, consultórios, incluindo os materiais perforocortantes, né, contaminados ou com risco biológico. E esses devem seguir normas mais rígidas de tratamento e destinação. E a gente tem também os resíduos da construção civil, né, que incluem entulho de obra, reforma e demolição, além de materiais provenientes de escavação de terreno. A gente também tem outras categorias importantes, como, por exemplo, os resíduos agro-silvopastoris, que são aqueles oriundos de atividades agrícolas, pecuárias e florestais, como, por exemplo, né, a gente tem os restos de culturas, né, embalagem de agrotóxico, resíduo de insumo, né, utilizado em lavouras, e também aos resíduos dos serviços de transporte, gerados em locais como portos, aeroportos, terminais, né, rodoviárias e
Os resíduos de mineração são provenientes da extração, pesquisa, beneficiamento de algum minério, né, que geralmente envolvem grandes volumes e exigem controle técnico rigoroso. A gente também tem a classificação quanto à periculosidade. Então, os resíduos perigosos, eles são aqueles que apresentam riscos significativos à saúde humana, à fauna, à flora, né, ao meio ambiente como um todo, e eles possuem características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, que é a capacidade de causar malformação em fetos, e mutagenicidade, que é a capacidade de causar mutações genéticas. Então, exemplos incluem solventes químicos, agrotóxicos, resíduos hospitalares contaminados, tintas, óleos usados e até mesmo lodos industriais. Então, devido ao seu potencial de causar danos, esses resíduos podem ser gerenciados com rigor técnico, obedecendo normas bem específicas, tanto para armazenamento, transporte, tratamento e destinação final. Já os resíduos não perigosos são aqueles que não apresentam nenhuma das características mencionadas anteriormente. Então, isso não significa que eles não causem impactos ambientais, mas sim que são considerados de menor risco à saúde e ao ambiente quando manejados corretamente. Isso é importante. E esses resíduos, eles podem ser subdivididos em inertes e não inertes, tá? Como restos orgânicos e papel que se decompõem com o tempo. E o inerte seria como entulho, vidro. E a correta separação entre esses resíduos perigosos e não perigosos é essencial para garantir a segurança, tanto nos processos de coleta como tratamento e também disposição final. A gente também tem a classificação quanto à degradação. Então, os resíduos sólidos, eles são compostos por diferentes tipos de materiais. E uma forma de classificar é segundo essa capacidade de degradação no meio ambiente desses materiais. Então, essa classificação, ela ajuda a entender o tempo de decomposição e o impacto ambiental de cada resíduo. E aí, de maneira geral, eles são divididos em quatro categorias, tá? Então, a gente tem os resíduos facilmente degradáveis, que são aqueles que se decompõem rapidamente pela ação de micro-organismos. São principalmente materiais orgânicos, como restos de comida, sobra de cozinha, casca de fruta, folha, grama cortada e excrementos e até mesmo animais mortos. Então, esses resíduos, eles são ideais para processos como compostagem, porque eles se transformam facilmente em adubo. E aí a gente tem também os resíduos moderadamente degradáveis. Eles incluem materiais que se decompõem em tempo maior, mas ainda assim são biodegradáveis. São exemplos o papel, papelão e outros produtos feitos à base de celulose. Então, embora se decomponham naturalmente, eles exigem condições adequadas de umidade e temperatura para poder facilitar esse processo. E aí a gente também tem os dificilmente degradáveis e os não degradáveis. Eles apresentam maior resistência à decomposição. Os dificilmente degradáveis, eles incluem trapos, couro, tecido, borracha, cabelo, osso, plástico e até mesmo penas. Já os não degradáveis, perdão, não se decompõem ou fazem em escala de tempo muito longa, tipo, muito longa mesmo, como os metais, né, não ferrosos, vidro, pedra, cinza, cerâmica. E aí a presença desses resíduos impõe desafios ao meio ambiente, exigindo, né, a questão da reciclagem, reaproveitamento e a destinação correta. E aí, além das classificações, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente também tem a norma ABNT, né, NBR. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí a gente tem essa norma 10.004 de 2024. E aí, gente, a ABNT, para quem não conhece, é a principal referência técnica, né, no Brasil de normas. E aí, para a classificação dos resíduos, a gente tem como estão os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. E essa classificação ela é essencial para orientar o manejo, transporte, tratamento e a disposição final adequada dos resíduos. A norma ela define critérios para categorizar os resíduos em diferentes classes, né, considerando a sua periculosidade e também as características físico-químicas.
Então, a gente viu essa classificação já também, vou explicar de uma forma melhorzinha, porque a gente tem a questão de classe um e classe 2. Então, de forma geral, os resíduos, eles são divididos nessas três classes principais. Então, a gente tem a classe A, como eu mostro aqui no esquema do slide, são os não perigosos, não inertes, e classe um os perigosos, classe 2A, não perigosos não inertes, e classe 2B, não perigosos inertes. Os resíduos da classe um são aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, possuem propriedades que a gente já comentou, né? Inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, patogenicidade. E os exemplos, né, de produtos químicos, baterias, resíduos hospitalares. Já os resíduos de classe 2A são considerados não perigosos, mas não inertes. Por que que não inertes? Porque eles podem sofrer decomposição e gerar substâncias que interagem com o meio ambiente. E aí tem a questão dos exemplos, né? Os resíduos orgânicos, restos de alimento, papel contaminado. Então, esses resíduos, eles exigem atenção especial para evitar a geração de chorume ou odores em aterros, tá? Sendo ideais para compostagem ou reciclagem quando possível. E a gente também tem, por fim, os resíduos classe 2B. Eles são inertes, ou seja, eles não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas significativas quando dispostos no meio ambiente. Isso significa que eles não causam essa poluição ou reações adversas, né? Desde que corretamente manejados. Então, a gente tem os entulhos de construção, vidro, cerâmica, né? E aí, essa classificação técnica geral, né, da ABNT, ela é fundamental também para a questão do gerenciamento mais seguro e sustentável dos resíduos sólidos. A gente tem também a questão dos 5 R's da sustentabilidade, tá? Então, esses 5 R's, eles são princípios que ajudam a reduzir o impacto negativo do consumo no meio ambiente. Então, eles nos convidam a repensar os nossos hábitos e agir de uma forma mais consciente. Aí, os 5 R's são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então, colocando esses conceitos em prática, conseguimos gerar menos lixo e cuidar melhor dos recursos naturais. E aí, falando um pouquinho de cada R especificamente, o primeiro é o repensar. Então, antes de comprar ou descartar algo, precisamos refletir. Eu realmente preciso disso? Existe alguma opção mais sustentável? Essa simples atitude, ela pode evitar o consumo por impulso, que acontece muito, e nos fazer escolher produtos com menor impacto ambiental, né, como itens duráveis, reciclagens ou de origem responsável, e até mesmo fazer uma economia financeira, né? O segundo R é o recusar. Então, ele nos incentiva a dizer não a produtos que geram lixo desnecessário, né? Como sacolas plásticas, canudos, embalagens descartáveis ou brindes que logo vão ser jogados fora. Então, quando recusamos, enviamos um sinal para o mercado de que não queremos contribuir com o excesso de resíduo. O terceiro R é o reduzir. Aqui a ideia é consumir menos e com mais consciência. Então, reduzir o uso da água, da energia, do papel, do plástico e outros materiais é uma forma eficaz de diminuir a quantidade de resíduos gerados. En- Então, a ideia é comprar apenas o necessário e aproveitar bem o que já temos, também faz parte dessa prática. E aí também entra a questão de redução de custo financeiro, tá, pessoal? Porque eu sei quanto isso é importante. E aí, o quarto R é o reutilizar. Então, em vez de jogar fora, podemos dar uma nova função a determinados objetos. Então, potes de vidro viram organizadores, roupas podem ser reformadas ou doadas, móveis antigos podem ser restaurados. E aí, você vai reutilizar, prolongando a vida útil dos produtos e vai evitar que novos sejam produzidos desnecessariamente. O quinto e último R, né, é o mais conhecido, que é o reciclar. E aí você está vendo que o reciclar está sempre vindo por último. E aí, quando não for possível reutilizar, a reciclagem é uma forma de transformar resíduos em matéria-prima para novos produtos. Tá? Então, para isso é importante separar corretamente o lixo, encaminhar os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Mas reciclar também gera alguns impactos ambientais, porque também utiliza recursos.
tá? Então, por isso que a gente sempre vai encontrar ele como última opção. E aí, falando um pouco do PGRS, que a gente comentou no início da aula, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele é um documento obrigatório para empresas e atividades que geram resíduo de forma significativa. Então, ele descreve como resíduos, né, que serão gerenciados desde a geração até a destinação final, incluindo todas as etapas de coleta, transporte, tratamento e disposição. E aí, o objetivo desse plano é garantir que os resíduos sejam tratados de forma ambientalmente adequada, evitando poluição, contaminação e riscos à saúde pública. Então, esse plano ele é exigido lá pela lei, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e deve ser elaborado por profissionais habilitados, tá, como engenheiros ou técnicos. E o PGRS ele é necessário, por exemplo, para comércio, indústria, hospitais, obras de construção civil, para shoppings, tá, e empresas de serviços de grande porte. Então, esse documento ele precisa detalhar os tipos de resíduos gerados, quais são as quantidades, as formas de reaproveitamento, né? Se estão sendo reciclados, tratados ou descartados. Então, além de cumprir a legislação, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele ajuda as empresas a melhorar a sua gestão ambiental, reduzir custos com desperdício e demonstrar responsabilidade socioambiental. E aí, com um bom PGRS, é possível evitar multas, obter licenças ambientais e até melhorar a imagem da empresa, né, perante os clientes e também os parceiros. E aí, por isso, o PGRS ele é uma ferramenta essencial para quem quer atuar de forma sustentável no seu empreendimento. E aí, pessoal, falando um pouco, né, das formas de destinação do lixo. Então, a gente tem o lixão, tá? É a forma mais inadequada de destinação de resíduos sólidos. Então, nele, o lixo ele é jogado diretamente no solo, sem nenhum tipo de controle ambiental ou tratamento. E aí, essa prática, ela causa sérios problemas, né? Como a contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais, proliferação de doenças, mau cheiro e presença de animais vetores, né? Como os ratos e as moscas. E aí, por não ter nenhum sistema de impermeabilização ou drenagem, o chorume, né, que é aquele líquido causado pela decomposição do lixo, ele se infiltra no solo, contaminando tudo ao redor. Além disso, os lixões geralmente funcionam de forma irregular, né, sem controle sobre os tipos de resíduos recebidos, misturando lixo comum com hospitalar, com industrial, né? Então, eles são proibidos pela legislação brasileira desde da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010. Porém, ainda existem muitos lixões ativos no país, principalmente em municípios pequenos. E aí, a eliminação desses lixões é uma meta importante para melhorar essa questão de saúde pública e preservação ambiental. E aí, pessoal, não tem como falar de lixão e não contar para vocês a história do lixão de Jardim Gramacho. Então, esse lixão de Jardim Gramacho estava localizado lá em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, foi oficialmente fechado em junho de 2012, após ele ficar funcionando por 34 anos, tá? Como o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. Durante esse tempo, o local recebeu toneladas de resíduos vindos da região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí ele também se tornou um ponto de sustento para milhares de catadores. E aí, com o fechamento, cerca de 1.700 catadores formalmente cadastrados receberam uma indenização única, tá? De aproximadamente 14 mil, como forma de compensação pela interrupção de suas atividades. No entanto, né, certas promessas de requalificação profissional, habitação, infraestrutura, inserção no mercado formal acabaram em grande parte não se concretizando. Então, a maioria dessas pessoas segue vivendo em situação de extrema pobreza, com acesso limitado a saneamento, moradia, né, oportunidades e tudo mais. E aí, vamos assistir. Eu trouxe duas reportagens, tá? Essa primeira, ela é de 2012, tá? Vamos dar uma olhada.
Não, gostar, não dá você que gosta. Estamos aqui porque aqui dá para ganhar dinheiro. É uma profissão que eu garanto que não falta nada na sua casa, para sua família. O aterro sanitário de Gramacho talvez seja um dos mais antigos e prolongados crimes ambientais praticados numa grande região metropolitana do Brasil. Ele foi fechado por uma decisão política de proteger o meio ambiente e de se encontrar uma alternativa viável e sustentável para os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui desde 1990, trabalhando no lixo, viemos do lixo. Fala para acabar a rampa, é muito fácil. A rampa, Eu sei. Essa área de Gramacho está às margens da Baía de Guanabara, na confluência de dois rios, é uma área de manguezal, ou seja, é uma área inadequada para um aterro sanitário que atende uma região metropolitana de quase 10 milhões de habitantes. Por 34 anos, a Prefeitura do Rio e de outros 6 municípios da região metropolitana destinaram 70 milhões de toneladas de lixo no local, sem qualquer proteção ao meio ambiente. Com a desativação do aterro de Gramacho, a principal preocupação que fica é com relação à questão ambiental. Para fechar Gramacho, o principal investimento foi a construção da Alternativa, que é o nosso centro de tratamento de resíduos em Seropédica. Essa é uma operação resultante da concessão dos serviços à iniciativa privada para a implantação do centro de tratamento de resíduos. Gramacho ainda gerou um problema social. Milhares de catadores de materiais recicláveis invadiram a área e agora, para sair, vão ser indenizados pela prefeitura. Cerca de 23 milhões de reais serão pagos a esses profissionais, coletores de materiais recicláveis. eu vou pegar esse dinheiro, eu vou ter que sair e investir ele. Quando eu tiver de gastar 500, eu vou gastar 100. Agora, com o encerramento do aterro, eu estou querendo continuar na reciclagem, através de cooperativas e com alguns amigos. Eu vou ser o único que vou sair daqui. Mesmo recebendo dinheiro. Eu não vou ficar triste, não vou ficar com saudade. Pessoal, então, né, lembrete aqui, todos os links dos vídeos apresentados em aulas vão estar na descrição dessa aula. Então, vocês viram aqui, essa foi uma reportagem lá de 2012. Então, ambientalmente, o local ele passou a ser chamado de Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho. Ele iniciou um processo de recuperação, especialmente do ecossistema de manguezal, tá? Então, esse projeto de recuperação ambiental, ele contou com iniciativas pontuais de reflorestamento e monitoramento do solo, da água, visando minimizar alguns danos e impactos. Só que apesar desses avanços, a área tem enfrentado os novos desafios. Então, né, começaram a surgir denúncias de operações ilegais de descarte de resíduo, incluindo entulhos de construção civil e lixo eletrônico, até queima de materiais em alguns terrenos que eram próximos ao antigo lixão. Então, esses atos criminosos, eles ameaçam não apenas o processo de restauração ambiental que está ocorrendo, mas também, né, o lençol freático, a saúde da população. E aí, no campo das políticas públicas, o governo federal ele incluiu um polo de reciclagem no Jardim Gramacho, tá? Só que até o momento atual, né, 2025, o projeto ainda não saiu do papel. Então vamos assistir essa outra reportagem aqui, que foi do ano passado, 2024. 11 anos depois de ser desativado, o cenário hoje do antigo lixão de Gramacho é totalmente diferente, viu? O projeto de reflorestamento do aterro metropolitano de Gramacho substituiu as montanhas de lixo por uma enorme área verde coberta por manguezais. Vamos ver. Se anos atrás desse portão, catadores disputavam espaço entre as montanhas de lixo.
era o lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Às margens da Baía de Guanabara, era considerado o maior da América Latina. Recebeu ao longo de 3 décadas 80 milhões de toneladas de lixo. O lixão deu lugar a uma área de plantio de manguezais iniciada com apenas 10 hectares e que hoje já alcançou 600 mil metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol do tamanho do Maracanã. A Conlurb atua diretamente nessa recuperação ambiental do aterro, com máquinas, com equipamentos, com engenheiros, com mão de obra direta, né, na operação da estação de tratamento de chorume, na captação de gás, no monitoramento ambiental, na coleta de águas superficiais, coleta de água subterrânea. Esta é a maior área de manguezal já recuperada da Baía de Guanabara. A natureza já começa a dar os primeiros sinais de regeneração. Já dá para ver caranguejos de várias espécies e peixes. O manguezal é a planta mais adequada para ser usada num processo de recuperação ambiental. Entre as funções mais importantes está a capacidade de estocar carbono. Os animais aqui encontram abrigo, alimentação farta e área de reprodução segura. Além disso, funciona como um filtro, tanto na água, retirando elementos contaminantes, quanto e principalmente da atmosfera. Mas a fauna e a flora ainda convivem com o lixo jogado pela população nos rios. Lixo que só não invade os manguezais por causa de uma contenção construída para evitar que o trabalho de mais de uma década seja perdido. Toda essa estrutura de proteção não precisaria existir se as pessoas tivessem um mínimo de bom senso e não jogassem lixo dentro dos rios. Porque esse lixo, além de comprometer a baía e os manguezais, vai dar a casa dessas pessoas. Então é importante entender que a natureza, ela não se protege, ela costuma se vingar. Então, pessoal, essa é mais um panorama, né? O que está acontecendo, tá? Então, em resumo, o fechamento do lixão de Jardim Gramacho ele representou um marco ambiental positivo, né? Com avanços reais, a gente viu na reportagem da questão da restauração ecológica do mangue, tá? Só que do ponto de vista social, o cenário é diferente, né? As promessas não foram cumpridas, faltou um apoio efetivo aos catadores, né? E a volta dessas práticas ilegais de despejo, né, indicam que o fim do lixão não significou o fim dos problemas. Então, a região hoje ela vive num contraste entre esperança ambiental e o abandono humano, né, revelando a necessidade urgente de ações integradas, tá? Que combinem tanto a preservação ecológica como a justiça social. A gente já viu como é importante fazer a integração desses dois casos. E aí, né, vimos um pouco sobre o lixão. E agora eu vou explicar para vocês que existem dois tipos de aterro. O primeiro é o aterro controlado, tá? É uma melhoria em relação ao lixão, mas ainda não é uma solução ambientalmente segura. É uma tentativa de organizar o descarte do lixo com algum controle operacional. No aterro controlado, o lixo é coberto com terra regularmente e pode haver controle de acesso e operações de compactação. Porém, mesmo com essas melhorias, o aterro controlado não possui sistemas completos de impermeabilização do solo, drenagem do chorume ou captação dos gases gerados pela decomposição. Isso significa que ainda há riscos de contaminação do ambiente, embora menores, né, do que os riscos dos lixões. Os aterros controlados, eles são vistos como uma solução temporária para municípios nessa fase de transição. Então, até que seja possível implantar um aterro sanitário, que é mais completo e seguro, mesmo sendo uma etapa intermediária, o aterro controlado ele precisa seguir regras técnicas básicas para reduzir os danos ambientais. E aí a gente tem o aterro sanitário, que é a forma mais segura e recomendada de disposição final de resíduos sólidos urbanos. Ele é projetado com tecnologia para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Possui sistemas de impermeabilização do solo, drenagem e o tratamento do chorume, além da captação e queima ou aproveitamento do gás metano.
Antes do lixo ser depositado, o solo do aterro ele é preparado com mantas impermeáveis, né, e camadas de proteção. Então, o lixo ele é compactado, coberto diariamente com terra e monitorado continuamente. Isso evita a contaminação do solo e da água, além de reduzir odores e a proliferação de animais transmissores de doença. O aterro sanitário ele exige um alto investimento e monitoramento técnico constante, mas é a alternativa mais adequada dentro do que se chama de disposição final ambientalmente correta. O seu uso ele deve estar sempre associado a políticas de redução, aproveitamento e reciclagem de resíduos. Outro tópico importante para comentar nessa aula é a questão da coleta seletiva e reciclagem. Então, a coleta é um processo fundamental para a gestão adequada dos resíduos sólidos, porque ela consiste na separação dos materiais recicláveis ainda na origem, né, como nas casas, escolas, empresas. E aí essa separação ela facilita o reaproveitamento de diversos tipos de lixo, papel, plástico, vidro, metal, evitando que eles sejam enviados para os aterros sanitários ou descartadas de forma incorreta na natureza. Com a coleta seletiva, é possível reduzir significativamente o volume de resíduos que poluem o meio ambiente. A reciclagem é esse processo que vai transformar os materiais coletados seletivamente, né, na coleta seletiva, o trocadilho, em novos produtos ou matéria-primas. Por exemplo, latinhas de alumínio podem ser derretidas e transformadas em novas latas, e garrafas PET podem virar até mesmo tecidos, vassouras ou novas embalagens. Então, além de evitar o desperdício, a reciclagem ajuda a economizar recursos naturais, né, como água e energia, e diminui a extração de matérias-primas da natureza, que contribui para a preservação ambiental. Então, essa economia de recursos naturais é pela não geração, tá? Porque a reciclagem ela também utiliza os recursos. E aí, para que a coleta seletiva funcione, é essencial que cada pessoa, cada empresa faça a sua parte. Tem que separar corretamente os resíduos, os recicláveis dos orgânicos, tá? Então, também é importante que os governos invistam em infraestrutura, campanhas educativas e, principalmente, apoio aos profissionais da reciclagem. E aí, a gente está falando sobre reciclagem, mas não dá para reciclar resíduos orgânicos, certo? Então, a gente também consegue dar uma destinação adequada para eles, que é o que a gente chama de compostagem. Então, a compostagem, ela é um processo natural de decomposição da matéria orgânica, como restos de alimentos e resíduos de jardim, que resulta em um adubo rico em nutrientes chamado de composto orgânico. Então, esse processo ele é realizado por micro-organismos, pode ser bactérias, fungos, que transformam os resíduos em um material escuro e fértil, ideal para o uso na agricultura, na jardinagem. Então, a compostagem é uma solução simples e eficaz para reduzir a quantidade de lixo orgânico que é enviado aos aterros sanitários. Então, além de reduzir o volume de resíduos, a compostagem ela também traz benefícios ambientais importantes, porque quando o lixo orgânico ele vai ser descartado em aterros, ele se decompõe de forma inadequada, ele vai liberar gases poluentes como o metano, que contribuem para o aquecimento global. Já na compostagem, esse processo é controlado e não gera gases tóxicos. Então, assim, ela contribui para essa diminuição da poluição do solo, da água, do ar. E aí a prática da compostagem ela pode ser feita tanto em pequena escala como em grandes escalas. Existem diferentes métodos, tem a compostagem em pilhas, em composteira doméstica, né? Até por meio de minhocas. Beleza? E qualquer pessoa pode começar a compostar em casa. Basta separar os resíduos orgânicos e ter um espaço adequado, mesmo que pequeno. A gente vê aí na internet muitas composteiras caseiras, né? São várias caixas empilhadas, é bem interessante. E aí eu trouxe um videozinho para a gente tentar visualizar um pouquinho na prática a questão da compostagem doméstica. Fala galera, Laboratório Terra Orgânica aqui. A gente vai fazer uma experiência para mostrar para vocês como que seria uma opção de compostagem em pequeno volume, né? Um volume reduzido, não é o volume que a gente trabalha aqui no nosso pátio, né? Mas justamente porque tem muitas pessoas que compostam um volume menor, a gente vai fazer aí uma série de vídeos mostrando vários tipos de manejo que a gente pode fazer
todos eles vão usar a mesma base que é a compostagem termofílica. Então, uma compostagem aeróbica, na qual as bactérias que vão se desenvolver ali são bactérias que respiram oxigênio e elevam a temperatura. Isso é muito importante. Então, aqui a gente tem uma grade de ferro, né? A gente é uma grade forte, não é uma. Pode ser feito também com uma gradezinha menor, mas aí você vai ter que sentir ali no manejo, né, o volume, se ela não vai caindo para os lados. Mas basicamente o que a gente fez foi cortar um pedaço de 1,5 metro, 2 metros de grade de tela, né, e amarrar a ponta dela e vai formar um círculo. Então a gente vai começar colocando palha embaixo e subir ela com bordas de palha e o resíduo orgânico no meio, da mesma forma que a gente faz numa leira comprida, né? Então vamos mostrar aí como é que a gente vai fazer. Então, galera, o princípio é o mesmo. A gente faz uma cama de palha e uma borda de palha também. Os resíduos têm que ficar no meio, protegidos por essa borda. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um miolo um pouco mais fundo e a borda de palha aqui protegendo as laterais da leira, onde que os resíduos vão ficar guardadinhos ali no meio. Agora é hora de colocar inoculante e resíduo orgânico. Então a gente vai colocar agora o inoculante. O inoculante, ele é basicamente uma compostagem que já existe com aquela colônia de bactérias já desenvolvidas para poder acelerar o processo dessa nova leira que você vai começar, né? Isso é interessante, mas é dispensável se você não tiver. As bactérias elas vão colonizar ali aquele material se você misturar o resíduo orgânico com o material seco, serragem ou cepilho, naturalmente. Mas se você tiver um inoculante, acelera o processo. Talvez a gente tenha que colocar um pouco de cada vez. Não vai dar para virar muito. Tá bom, vamos colocar um pouco de inoculante aqui. Então, a gente tem aqui 100 litros de resíduo. A gente vai procurar fazer esse manejo semanalmente com 100 litros de resíduo, né? Na verdade, são 80 litros de resíduo. São duas bombonas de 40 litros. E a gente notou aqui de primeira já que se a gente colocar os 80 litros, vai ficar muito difícil de revirar ela. Por quê? Porque ela tem essa parede, essa borda aqui de metal. A gente não consegue chegar com um garfo de um jeito que consiga revirar a parte do fundo. Então a gente vai ter que ir fazendo camadas. Camada de material
orgânico, inoculante e material seco. E aí a gente vai dando uma revirada na medida do possível aqui, né, com as limitações que esse método traz para a gente. E nesses 80 litros de resíduo, vocês podem perceber que a gente tem de tudo. A gente tem cítrico, a gente tem carne, a gente tem de tudo que vem nos resíduos orgânicos, né? Então a gente não precisa evitar determinados tipos de resíduos orgânicos porque ela tem um porte que vai comportar o processamento desses resíduos mais delicados aí de fazer. Uma coisa importante é que a gente precisa erguer a borda de palha conforme a gente vai colocando resíduo. Então, eu coloquei um tanto de resíduo, ele já subiu até o máximo da borda. Então, eu vim, coloquei mais palha em volta, ó, e aí ele ficou lá no fundo com uma borda de palha protegendo o próximo resíduo que vai chegar, né? Então, a gente vai sempre colocando resíduo e elevando a borda de palha para ele ficar sempre protegido lá dentro. Agora a gente vai colocar material seco, serragem e misturar um pouco com aquele resíduo que a gente já colocou. Procurando não mexer na borda, né? A borda tem que ficar preservada. Então o resíduo ele fica só no meio, ó, como se fosse uma panelinha, né? A panelinha, beirada da panela é a borda de palha. Então, aqui já está no jeito. Material seco, inoculante e resíduo orgânico misturadinho, protegido com uma borda de palha. Então, a gente vai fazer outra camada nesse mesmo processo. E bom, pessoal, que essa mistura entre os elementos, ela é muito importante, porque isso faz com que todos os elementos estejam em contato e facilita o trabalho das bactérias. As bactérias elas precisam dessa mistura para funcionar, para ter um bom desenvolvimento, né? Então essa mistura ela é bem importante. Aqui, ó, percebam que o tanto de resíduo que eu coloquei já chegou no limite da borda de novo, ó. Tá no limite. Então o que a gente precisa fazer para colocar mais resíduo? Erguer essa borda de palha, que é o que a gente vai fazer agora. Vou colocar mais palha na borda, erguer ela um pouquinho para colocar o resíduo dentro dessa panelinha que a gente monta. A gente coloca a palha e aproxima ela da borda. Trava ela na borda ali. Pessoal, a gente percebeu que esse volume de 80 litros, junto com o material seco, ele ocupou quase metade da leira já, né? Da altura que a gente tem
dessa estrutura, né? Que tem mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. Então, se você quiser fazer um volume maior do que esse, você certamente vai precisar de um diâmetro maior da estrutura, porque isso aqui já está no limite. A gente não sabe como é que vai ser, vamos ver aí durante as semanas como que vai ser alimentar essa leira com 80 litros semanalmente, né? Eu acredito que ela vai encher muito rápido e logo a gente vai ter que parar de usar ela. Então, talvez essa dimensão seja adequada para um volume um pouquinho menor. Mas vamos ver na prática aí no decorrer dos manejos. Aqui, lembrando que a gente colocou várias vezes palha na borda para ir subir na borda antes de colocar o resíduo. Então, sempre deixar essa bacinha e não colocar tudo de uma vez só, né? Colocar em camadas, porque fica muito difícil da gente revirar o material todo se colocar 80 litros de resíduo e mais a serragem, a gente não consegue misturar da forma adequada. Então, é interessante ir colocando em camadas. Então, agora a gente vai tampar ela, né? Colocar uma camada de serragem para dar aquela selada no material orgânico que está exposto ainda. Palha por cima, bastante palha, e abrir ela no próximo manejo. Então, pessoal, esse vídeo foi só uma das técnicas, né? Existem vários tipos de técnicas de compostagem e essa aula é mais uma introdução, né? Caso vocês queiram pesquisar mais sobre o assunto. E aí, outro assunto também polêmico é a questão do microplástico. Provavelmente vocês já podem ter escutado isso, né, em alguma reportagem. Então, os microplásticos, eles são pequenos fragmentos de plástico, geralmente com menos de 5 milímetros de diâmetro, que resultam da degradação de embalagens, roupas sintéticas, pneus e diversos produtos plásticos descartados no meio ambiente. E aí, por serem tão pequenos, muitas vezes passam despercebidos, mas estão presentes em grande quantidade nos oceanos, rios, no solo e até no ar que a gente respira. Então, esses resíduos, eles se acumulam com facilidade na natureza e representam um avanço invisível, mas muito perigoso para os ecossistemas. Então, quando os microplásticos chegam aos rios e mares, são ingeridos por peixes, moluscos e outros animais aquáticos, entrando na cadeia alimentar. E aí, como consequência, eles podem acabar também no organismo humano por meio do consumo de frutos do mar, água potável e até mesmo do sal de cozinha. Então, pesquisas já identificaram microplásticos em amostras de sangue, leite materno e órgãos humanos, e o que levanta, né, preocupações sobre o impacto na saúde, embora isso ainda esteja sendo estudado com mais profundidade e vamos ter mais retorno só ao longo dos anos. E aí, a presença de microplásticos no ambiente também afeta diretamente a biodiversidade. Então, animais confundem esses fragmentos com alimentos, o que pode causar intoxicação, problema digestivo e até mesmo a morte dessa fauna. Além disso, os microplásticos eles podem carregar substâncias químicas tóxicas, agravando ainda mais os danos à fauna, né? E por serem persistentes, eles não se degradam facilmente e podem permanecer no ambiente por centenas de anos. E aí, para combater o problema dos microplásticos, é essencial o que a gente está falando aqui na aula, né? De reduzir o consumo de sacola descartável, de copo, canudo, né? Embalagens. Também a questão da preferência em materiais reutilizáveis e toda essa questão de políticas públicas e práticas sustentáveis. E aí eu trouxe um vídeo para a gente assistir sobre microplástico, mas antes eu queria falar que eu vi uma reportagem esses dias sobre o Orlando Bloom, né? Ele é um ator, se eu não me engano, é marido, ex-marido da Katy Perry, não lembro. E ele fez um tratamento que estava prometendo
remover microplásticos e substâncias tóxicas do sangue. Sabe o que ele fez, gente? Ele fez hemodiálise. E esse procedimento, ele foi cerca de 75 mil reais, tá? Foi realizado lá em Londres, na Inglaterra. Só que esse procedimento, ele não garante que o microplástico vai sair do sangue, né? Não tem nenhuma evidência científica que comprove, mas o doido lá fez. E aí, vamos assistir agora esse videozinho aqui. Este laboratório testa alimentos para o consumo. Man weiß ja, dass in der Umwelt sehr Sabemos que há muitos microplásticos no solo e no ambiente. E estamos investigando as diferentes vias de absorção. Uma delas é através das raízes, e em seguida pelas folhas. Zeit über die Wurzel und dann im Blatt. As plantas podem absorver pequenas partículas de plástico presentes na água ou no solo. Para descobrir quais fatores influenciam a absorção, os pesquisadores simulam processos no laboratório usando a couve chinesa pak choi. Hierfür geben wir dann Nano und Para isso, colocamos nano e microplásticos na água, na zona onde se encontram as raízes das plantas. können dann später Depois, podemos detectar a presença de partículas ou a distribuição delas na planta através de um corante que está ligado a essas partículas. Verteilung in der Pflanze nachweisen. Sob o microscópio, os microplásticos tingidos ficam vermelhos. Como esperado, as mudas de pak choi absorveram partículas de plástico pelas raízes. Após a absorção, esses pontos vermelhos ou essa mancha avermelhada também são encontrados no resto da raiz. Isso significa que os microplásticos não são apenas absorvidos em algum lugar e ficam lá. Eles também são transportados de alguma forma dentro da planta. Ainda não sabemos como isso acontece, mas o plástico encontra caminhos da área da raiz para outras partes da planta. Tomates, aspargos, rabanetes. Em todas as plantas testadas até agora, os dois cientistas conseguiram detectar resíduos de plástico. Mas até organismos sem raízes são suscetíveis ao microplástico. Um laboratório vizinho abriga a maior coleção de algas da neve do mundo. Escolhi duas que são interessantes do ponto de vista alimentar. Uma é a clorela. É uma alga verde unicelular vendida em lojas de produtos naturais. Então, essa é a conexão com os alimentos. E há o Paeodactylum, que é uma diatomácea que produz ácidos graxos ômega 3. As algas são fundamentais para o projeto de pesquisa. Precisamos de um sistema simples para começar nossos experimentos. E uma alga unicelular é mais fácil de trabalhar do que uma planta ou uma árvore complexa. Obviamente, é muito mais fácil fazer experimentos em um sistema relativamente primitivo. Existem algumas espécies de algas que parecem absorver o plástico com mais facilidade e aparentemente não têm problemas com partículas de microplástico absorvidas. Em termos de aparência e crescimento, não vemos diferenças. Por isso, as algas selecionadas são bastante interessantes, porque são espécies diferentes e de diferentes áreas taxonômicas. Taxonomische Bereiche. Susanne Baldeman está usando um espectrômetro de massa para estudar os efeitos da absorção de partículas de plástico em organismos. O instrumento analisa a massa exata de várias substâncias moleculares. Se os microplásticos causarem mesmo anomalias, elas podem ser detectadas em detalhes. Wir haben erste Anhaltspunkte, dass Temos as primeiras indicações de que alguns compostos estão presentes em concentrações mais baixas, outros em concentrações mais altas. Isso inclui compostos secundários das plantas, que as plantas normalmente produzem para se proteger. Eles ajudam a protegê-las da luz ou de insetos. schützen die Pflanzen vor Licht oder Insektenbefraß. No laboratório, os pesquisadores criam artificialmente partículas como as que vêm do desgaste de pneus, do uso de plásticos em estufas ou do lixo. No nosso mundo moderno, não faltam fontes de microplásticos. Mas ninguém quer plástico na comida. Quão realmente prejudicial é o consumo de plástico para nós humanos? Die Frage würde ich Ihnen gerne. Eu adoraria poder responder a essa pergunta e espero que possamos fazê-lo no futuro. Mas até agora ainda não temos condições de avaliar os riscos para a própria planta, nem para as pessoas ou animais que se alimentam dessas plantas. Fressen noch nicht abschätzen.
O melhor seria garantir que o plástico nem chegue aos nossos pratos. No futuro, os pesquisadores querem criar maneiras de remover as partículas plásticas de organismos contaminados. Até lá, o conselho é: provavelmente seria melhor evitar nano e microplásticos. Isso teria muitos efeitos colaterais positivos, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Mas o uso de plástico está aumentando, assim como seu consumo involuntário através dos alimentos. É isso, pessoal. É um assunto que está sendo, né, bem comentado, e aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, falando um pouco sobre os impactos ambientais, né? A gente já viu que os resíduos, quando não são devidamente gerenciados, destinados corretamente, eles causam uma série de impactos ambientais graves, tá? O descarte inadequado em lixões ou em terrenos baldios contamina o solo, compromete a fertilidade e acaba tornando impróprio para cultivo e até mesmo para construção. Além disso, os líquidos que escorrem desses resíduos, que é o chamado churume, que eu já expliquei para vocês, eles podem se infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos, e aí isso polui as fontes de água potável. Além da questão da poluição do ar, que também é uma consequência do manejo incorreto dos resíduos sólidos, especialmente quando a gente queima lixo a céu aberto, que libera gases tóxicos como o monóxido de carbono e dioxinas. Então, esses poluentes eles afetam não só a qualidade do ar, mas também contribuem para a questão das mudanças climáticas, porque eles aumentam as emissões de gases do efeito estufa. A presença de resíduos plásticos em rios, mares é outro impacto significativo que prejudica a vida aquática, entrando na cadeia alimentar, como a gente já viu, tá? Então, esse acúmulo de resíduos em áreas naturais leva à degradação de ecossistemas inteiros. E por fim, né, a gente tem que esse consumo excessivo, a falta de políticas públicas eficientes de fiscalização agravam o problema ambiental dos resíduos sólidos. Além dos impactos ambientais, a gente tem também os impactos sociais que geram graves consequências, tá? As comunidades que vivem próximas a lixões e aterros precários sofrem com essa desvalorização do imóvel, dificuldade de acesso ao serviço público e também essa exclusão social. E aí, muitas dessas pessoas são catadores informais que dependem dos resíduos para sobreviver e enfrentam certas condições de trabalho insalubres e desumanas. Ainda, do ponto de vista sanitário, a presença de resíduos expostos, ela favorece a proliferação de vetores de doença, né? Rato, barata, mosquito. Isso aumenta os riscos de surto de dengue, leptospirose, infecções intestinais e outras enfermidades que afetam diretamente a saúde dessas populações que são mais vulneráveis, principalmente crianças e idosos. Ainda tem também toda a questão, né, do mau cheiro, contato direto, que também vai impactar o bem-estar físico e até mesmo o pessoal psicológico dessas comunidades, tá? Então, outro ponto de vista de impacto social é a sobrecarga dos serviços de saúde pública em regiões onde esse manejo de resíduo ele é precário. Então, tem um aumento de doença relacionada ao lixo, né, que causa essa pressão sobre hospitais e postos de saúde, além de gerar custos adicionais para o Estado. Então, isso demonstra, né, a quantidade de impactos, tanto ambientais quanto sociais, que a gente tem, tá? Então, a gente tem que sempre pensar na gestão adequada dos resíduos, nas políticas públicas, fiscalização e inclusão social. E aí, pessoal, falando um pouquinho de panorama, tá? A gente tem aqui essa imagem que apresenta dados da ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Ambiente, sobre a geração e coleta de resíduos sólidos urbanos no mundo e no Brasil. E aí destaca que a geração global chegou a 2,01 bilhões de toneladas, conforme, né, informações do Banco Mundial em 2018. E aí o Brasil aparece como quarto colocado, né, em maior gerador mundial desses resíduos. Então, o Brasil, ele gerou 77,1 milhão de tonelada, tá? Então, né, beleza, o Brasil é um país
continental e tudo mais, mas esse número é muito grande. Só que, no entanto, a coleta desses resíduos no país atingiu 71,7 milhões de toneladas, né, o que corresponde a uma média de atendimento de 14,7% da população urbana brasileira. Então, esses dados indicam um cenário em que a geração de resíduo é alta, mas a coleta, né, ainda não alcança toda a população. E aí a gente tem também aqui, né, nesse primeiro quadro, que destaca que 43,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são corretamente destinados a 174 aterros sanitários regionais, tá? Onde os resíduos eles são bem tratados. Por outro lado, o segundo quadro ele evidencia desafios que a gente enfrenta no país, né? 33,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são destinadas de forma incorreta, tá? 27,9 milhões são coletados e jogados em lixões. E outros 5,4 milhões sequer são coletados. Então, esses números apresentam, né, apontam um problema grave de infraestrutura, políticas públicas e também de conscientização da população no Brasil. E aí, gente, a gente tem um sistema muito interessante que a gente chama de SINIR, é o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, tá? É uma ferramenta criada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem o objetivo de reunir, organizar e divulgar dados sobre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Então, tem lá o site do CINI, você pode entrar, né? Ele permite que estados, municípios, empresas e demais atores envolvidos compartilhem informações sobre a questão de geração, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Então, essas informações, né, elas são essenciais para o planejamento e implementação de políticas públicas. Então, por meio do site do CINIR, a gente pode acompanhar indicadores como a quantidade de lixo coletado, as formas de destinação adotada e o cumprimento de metas de planos de gestão, tá? Então, o sistema ele também apoia o cumprimento das responsabilidades compartilhadas entre governo, setor privado e sociedade civil, que essa responsabilidade ela está prevista na legislação. E aí, falando um pouquinho sobre mundo, né, a geração de lixo no mundo, ela tem crescido em um ritmo alarmante, tá? Segundo o Banco Mundial, em 2020, foram produzidas cerca de 2,24 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, com uma média de 0,79 quilos por pessoa por dia. Isso é muita coisa. E a estimativa é que esse número aumente para 3,4 bilhões de toneladas até 2050, se não houver mudanças significativas nas formas de destinação e consumo. Então, grande parte desse lixo ainda é descartado de forma inadequada, especialmente naqueles países de baixa renda, onde cerca de 93% dos resíduos são lançados ainda em lixões a céu aberto ou queimados, causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública, tá? Então, o problema ele foi se agravando com o tempo, né, por conta do crescimento do consumo de plástico. E aí, outro grande desafio é o lixo eletrônico. Então, a gente tem dados de 2020 que o mundo gerou 53,6 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2019, mas apenas 17,4% foram reciclados de forma adequada. Então, diante desse cenário, a gente tem a emergência da gestão eficiente dos resíduos sólidos, tá? Incluindo tudo que a gente viu na aula, coleta seletiva, incentivo de reciclagem, de redução de consumo e principalmente investimento em educação ambiental, economia circular, logística reversa, tá? Então, eu trouxe dois vídeos para vocês sobre algumas problemáticas mundo afora da questão do lixo. Então, primeiro, é essa questão da ilha de lixo de plástico lá no Oceano Pacífico. Olá, sejam bem-vindos ao canal Mega Interessante. Hoje, vamos explorar um dos problemas ambientais mais graves e menos visíveis que o nosso planeta enfrenta: as grandes ilhas de lixo no Pacífico. Prepare-se para uma jornada que revela a origem, o impacto
e os grandes desafios envolvidos na luta contra essas vastas áreas de poluição marinha. Origem e história. As ilhas de lixo no Pacífico são formadas por enormes concentrações de resíduos plásticos e outros detritos marinhos, que se acumulam em algumas regiões do Oceano Pacífico. O fenômeno começou a se tornar visível na década de 1990, quando pesquisadores notaram um aumento alarmante de resíduos plásticos em áreas afastadas do mar. A origem dessas ilhas está ligada à atuação da corrente marítima do Oceano Pacífico, que atua como um grande coletor de resíduos. As correntes oceânicas, particularmente a corrente subtropical do Pacífico Norte, capturam o lixo, que é descartado no mar, nos rios, e o concentram em áreas específicas, formando o que conhecemos como as grandes ilhas de lixo. Dados das ilhas. A maior dessas áreas é o Grande Giro de Lixo do Pacífico, também conhecido como a Grande Ilha de Lixo do Pacífico. Este aglomerado de resíduos é uma região vasta, estimada em cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, quase 3 vezes o tamanho da França. Estando localizada entre o Havaí e a Califórnia, numa região remota do Oceano Pacífico. Além do Grande Giro, existem outros pontos de concentração de lixo, como o Giro de Lixo do Pacífico Sul e o Giro de Lixo do Atlântico Norte. Estes também apresentam grandes quantidades de resíduos, mas o impacto é menos conhecido e menor. Problemas e os impactos ambientais. O impacto dessas ilhas de lixo é devastador. Primeiramente, o plástico e outros resíduos não se decompõem facilmente. Em vez disso, eles se fragmentam em micropartículas, que são ingeridas por uma ampla gama de organismos marinhos. Esses microplásticos acabam entrando na cadeia alimentar, afetando a saúde dos animais marinhos e, eventualmente, a saúde humana, quando consumimos frutos do mar contaminados por esse lixo. Além disso, as ilhas de lixo representam uma ameaça direta para a vida marinha. Tartarugas, aves e mamíferos marinhos frequentemente ingerem plástico ou ficam presos em resíduos, levando a ferimentos graves e, muitas vezes, à morte. A presença de lixo também pode danificar os corais e outras formações marinhas, prejudicando ecossistemas inteiros. Desafios para acabar com as ilhas de lixo. Eliminar as ilhas de lixo no Pacífico é um desafio colossal. A primeira dificuldade é a coleta. Devido ao tamanho e à dispersão dos resíduos, a remoção eficiente requer tecnologia avançada e grandes recursos. Além disso, uma parte significativa do lixo está submersa ou misturada com sedimentos, tornando sua coleta ainda mais difícil. Outro desafio é a prevenção. A principal causa das ilhas de lixo é o descarte inadequado de plástico e outros resíduos. Para resolver o problema, é necessário um esforço global para reduzir o consumo de plásticos descartáveis, promover a reciclagem e educar a população sobre o impacto do lixo marinho. A tecnologia também desempenha um papel crucial. Iniciativas como a do Ocean Cleanup, que desenvolveu um sistema de barreiras flutuantes para capturar plástico, estão ajudando, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A colaboração internacional é essencial para expandir esses esforços e encontrar soluções eficazes para a limpeza e prevenção. As ilhas de lixo no Pacífico são um lembrete sombrio da necessidade urgente de mudanças em nossos hábitos de consumo e gestão de resíduos. Enquanto a tecnologia e as iniciativas de limpeza avançam, a verdadeira solução passa pela redução da produção de lixo e pela educação global. Se todos fizermos a nossa parte, podemos ajudar a preservar nossos oceanos para as futuras gerações. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Mega Interessante para mais conteúdos sobre questões ambientais. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo da Ilha de Lixo. O segundo, né, é a questão do lixo no deserto do Atacama, mas é um lixo mais de roupa. Vamos assistir também. São vídeos bem impactantes, né? Mas é para a gente entender o que está acontecendo no mundo afora também.
Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país en el basurero. El problema es que solamente un 15% de eso es lo que se vende como segunda mano. El 85% viene a dar a los vertederos clandestinos. Esta es claramente poliéster, ¿verdad? En la antigüedad la ropa era más que nada de algodón. En estos momentos que el material que utilizamos predominante en estas prendas es el poliéster. Ahora, ¿qué es el poliéster? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación de muchos años en comparación al algodón. La ropa, como no tiene una disposición legal hasta el día de hoy, la única solución que le da a la gente es quemarla. Y cuando se quema, la polución y el humo hace que para nosotros sea un grave problema. Y esto a nosotros nos genera un incendio anual de grandes proporciones. Aquí hay poblaciones que viven dentro del basurero, entonces ellos están inhalando directamente estos gases que se producen. No es fácil de conciliar tantos intereses para poder hacer una solución tajante. Pudiera hacer un llamado, ¿cierto? En el fondo a la conciencia ambiental de los empresarios que importan para preferir, ¿cierto? Ropa de primera selección, ropa en buen estado, no importar basura. Y también, ¿cierto? A las empresas que venden, o sea, a los países que venden. Nadie quiere vivir en un basurero. Altos pisos, el patio trasero. Ya ni siquiera el patio trasero de Iquique o de la región, sino de hoy día del mundo. É muito chocante, né, pessoal? Esse tipo de coisa, tanto a ilha de plástico quanto esse deserto, né, lá no Chile. Enfim, a gente vê a problemática é realmente muito séria. E aí, aproveitando o gancho, né, a gente tem esses grandes desafios, tá? Tanto em escala urbana quanto em escala rural, da questão da má gestão desses resíduos, que impacta diretamente em setores essenciais, o meio ambiente, saúde pública, né, justiça social. E um dos principais problemas é a destinação adequada com o uso ainda frequente da questão dos lixões, da queima e tudo mais. E aí o ponto crítico vai para a parte da fiscalização. Então a gente tem, né, falando de Brasil, a gente tem lei, a gente tem a teoria, mas na prática, né, ainda falta bastante essa parte de fiscalização. A gente viu no vídeo que o Chile também tem essa problemática, né? Criou lei, mas não tem recurso financeiro para fiscalização. Mas aí, dentro dos desafios, a gente também tem a questão das oportunidades, porque a área de resíduos sólidos, ela oferece diversas oportunidades, questão de inovação, inclusão social, desenvolvimento sustentável, tem a questão também da economia circular, que tem ganhado, né, um destaque, né? Toda a regulamentação da política nacional é uma política boa, é uma legislação boa. E aí a gente tem essa questão, né, da renda, da educação ambiental, né? Então a geração de empregos verdes com compostagem, reciclagem, reaproveitamento, a questão de fortalecimento das cooperativas, a questão de ter mais avanços, mesmo a legislação sendo boa, a gente vai vivendo e aprendendo, a gente consegue ter mais avanços. E aí, para finalizar, eu trouxe um vídeo
de educação ambiental que eu achei bem interessante, né? É um vídeo em desenho de educação ambiental. É, caso vocês queiram, né, compartilhar, e vai aparecer como um resumo da aula. Pense no último suco que você bebeu aí na sua casa. Você jogou a garrafa na lixeira e algumas horas depois, o caminhão de lixo passou e levou essa embalagem embora. Problema resolvido, não é mesmo? Não, pelo contrário. Esse lixo desapareceu da sua casa, mas continua sendo um problema enorme para o nosso querido planeta. Duvida? Então pense em todo o lixo da sua casa. Depois pense nas casas da sua rua. Agora do seu bairro. Pense em todas as residências, lojas, escolas e empresas da sua cidade, do seu país. Agora pense no lixo produzido em todas as cidades de todos os países do planeta. Estamos falando, galera, de mais de 2 bilhões de toneladas de lixo produzidas por ano nas cidades da Terra. Isso é equivalente a 30 mil estádios do Maracanã cheios de sujeira até o topo por ano. E pasmem, meus amigos, o ser humano não faz a menor ideia de como lidar com todos esses resíduos. Desde que você deu play nesse vídeo, se passou 1 minuto e 15 segundos. Nesse tempo, foram produzidos mais de 4 toneladas e meio de lixo a mais no mundo inteiro. Inclusive, esse pacote de salgadinhos que você está comendo agora, temos um problema. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari e hoje eu gostaria de falar de um problema que muitas vezes não está na sua frente, mas que atrapalha cada vez mais o planeta inteiro. Estou falando do lixo. Mas antes de eu explicar o porquê isso ainda vai te afetar em um futuro próximo, eu gostaria de pedir para você já clicar no gostei, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo porque me ajuda pra caramba, e se inscreva também no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho e tudo mais, se inscreva para você receber sempre os vídeos novos, tá bom? Você também pode se tornar um membro do canal clicando em ser membro aqui, aí você consegue me ajudar diretamente e ainda assim ganhar vários benefícios, como por exemplo, assistir o vídeo antes de todo mundo, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa, ou melhor, ao que na maioria das vezes não interessa a ninguém. O lixo. A quantidade absurda de lixo que o ser humano produz está se tornando cada vez mais um dos maiores problemas ambientais e de saúde do mundo. Mas acredite se quiser, essa história começou muito antes do que você deve imaginar. Se existe algo que a história nos mostra é que onde existem seres humanos, existe lixo. Isso é algo que vale para qualquer época, em qualquer lugar. Uma prova disso é que, mesmo explorando o espaço somente algumas décadas, já deixamos milhões de detritos flutuando ao redor da Terra. Aliás, podemos dizer que o lixo surgiu junto com a humanidade. Os primeiros seres humanos do planeta já deixavam pequenos rastros de sujeira por onde passavam. Só que o problema começou de verdade por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com as primeiras cidades gerando resíduos como produtos descartados em cozinhas e oficinas, carcaças de animais e restos de alimentos. Os séculos passaram, as cidades evoluíram e se espalharam pelo mundo. E a produção de lixo só aumentou. Na Europa do século XIV, as cidades possuíam tanto lixo que se tornaram um paraíso para os ratos. E esses ratos foram os grandes responsáveis por espalhar a famosa peste bubônica pelo continente. Claro, não estamos mais na Idade Média, mas isso não quer dizer que o problema do lixo foi resolvido. Pelo contrário, ele piorou demais, especialmente depois do surgimento das indústrias no século XVIII. Conforme as fábricas criavam novas tecnologias e cada vez mais produtos de consumo, as lixeiras do planeta foram se enchendo cada vez mais. Isso nunca parou. Ou seja, basicamente, quanto mais a sociedade evolui, mais lixo ela produz. Isso não diz respeito somente às fábricas. Além do lixo industrial, temos o da agricultura, do setor de construção, da mineração. Existem vários tipos de lixo. Mas o grande problema que enfrentamos é aquele produzido nas cidades, e como eu disse, de em torno de 2 bilhões de toneladas por ano. Vamos fazer uma comparação simples. A estimativa é que o lixo produzido pela agricultura seja quase 5 vezes maior que o urbano. E o lixo produzido pelas fábricas? Bem, esse é cerca de 18 vezes maior. Então, por que o lixo urbano é o mais problemático, você me pergunta?
Bem, os resíduos da agricultura são basicamente orgânicos, então a maior parte deles é reaproveitável. Já o gerado nas fábricas é bastante nocivo, mas nós temos avanços tecnológicos e até mesmo leis para controlar esses resíduos. Claro, isso precisa ser mais eficiente, mas já temos caminhos para lidar com esses problemas. Mas e o lixo das cidades? E a coleta seletiva, Castanhari? E a reciclagem? Nada disso funciona? Bem, nós também temos maneiras de lidar com o lixo urbano, mas elas claramente não estão funcionando. Nós não estamos dando conta desse problema, essa é a verdade. E para você entender por que isso está acontecendo, o primeiro passo é vasculhar o depósito de lixo de uma cidade. Quase metade do que encontramos ali seriam restos de comida, mas também veríamos bastante papel e plástico. E em menor quantidade, borracha, pedaços de madeira, vidro, metal, restos de celulares, tudo isso existe dentro de um depósito de lixo típico. Então vamos separar esses resíduos em dois tipos. O primeiro é o biodegradável, ou seja, feito de materiais que podem ser decompostos por bactérias ou outros micro-organismos. O exemplo mais conhecido disso são os alimentos, carnes e vegetais, mas papelão e madeira também entram nesse grupo. Então, se você jogar uma casca de laranja no chão, ela vai desaparecer com o tempo. Isso demora cerca de 3 meses para acontecer. Mas um dia, essa laranja não estará mais lá, porque foi consumida por micro-organismos. Para nossa sorte, a maior parte do lixo urbano é biodegradável, mas existe também aquele que não é biodegradável. Ou seja, é feito a partir de materiais que fungos e bactérias simplesmente não têm interesse. Normalmente são materiais sintéticos, como vidro e metal, que precisam de muito tempo para se decompor. Você tem uma ideia? Uma fralda descartável precisa de 600 anos para desaparecer. E no meio de todo esse lixo não biodegradável, temos o famoso vilão. O plástico. Por que ele é um vilão? Bem, primeiro porque um simples copinho ou uma garrafa de plástico precisa de séculos para desaparecer do planeta. Segundo, esse material é muito difícil de ser compactado. Então, o lixo plástico ocupa um espaço enorme no planeta. Só que de uns anos para cá, nós temos um novo perigo surgindo nesse depósito de lixo além do plástico. Eu estou falando da sucata de aparelhos eletrônicos. Isso inclui celulares, computadores, tablets, impressoras e até geladeiras e televisores velhos, que normalmente possuem materiais extremamente nocivos para o meio ambiente e para a saúde. Em 2010, o mundo produziu 33 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E esse número não para de crescer. Em apenas 9 anos, ele já subiu para 53 milhões de toneladas. Sim, a quantidade de lixo eletrônico vem crescendo a cada ano, porque ao mesmo tempo em que as pessoas consomem mais esse tipo de produto, os aparelhos eletrônicos duram cada vez menos tempo. A expectativa é que até 2030, a produção de resíduos eletrônicos já passe de 70 milhões de toneladas por ano. E esse número não vai parar de crescer. Certo, mas onde esse lixo é produzido? É nos países mais ricos, industrializados? Ou será que esse é um problema que está nos países mais pobres? Como eu disse, o problema é global. Isso inclui você, rapazinho, já que uma pessoa produz em média quase 1 quilo de lixo por dia. Mas, sim, é muito difícil saber com precisão o volume de resíduos produzido em cada país. Mas, por outro lado, podemos enxergar muita coisa se a gente dividir o planeta em regiões. O Oriente Médio e o Norte da África são os que menos produzem lixo, com 129 milhões de toneladas por ano. Ainda na África, a região subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, produz 174 milhões de toneladas. Depois vem a América Latina e o Caribe, com 231 milhões de toneladas. E a América do Norte, com 289 milhões de toneladas. E aí temos as 3 regiões que sobem no pódio da produção de lixo. O sul da Ásia produz 334 milhões de toneladas. A Europa e a Ásia Central juntas produzem 392 milhões de toneladas. E a Ásia Oriental e o Pacífico são os grandes campeões, com 468 milhões de toneladas. Assim, chegamos a cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo urbano. E agora escute só esse dado. 1/3 disso, ou seja, quase 700 milhões de toneladas, são despejadas de qualquer jeito, em qualquer lugar, como é o caso dos oceanos, que a cada ano recebem 25 milhões de toneladas de sucata, sendo que 80% disso são resíduos urbanos.
Claro que o volume que não é coletado varia de acordo com o desenvolvimento de cada país. Em nações mais ricas, apenas 2% do lixo das cidades é descartado de qualquer maneira. Agora, em países mais pobres, isso pode rolar com mais de 90% dos resíduos urbanos. Bem, a média global é que 1/3 desse lixo não é coletado nem tratado como deveria. Mas o que acontece com o restante, com os outros 2/3? Esse lixo é todo reciclado de forma bonitinha, certo? É, mais ou menos. Pensando apenas nos 2/3 de resíduos do planeta que são coletados, a maior parte vai para depósitos de lixo. Mas muitos desses locais são os famosos lixões, que não têm preparo algum para lidar com esse material. Mas existem sim aterros sanitários preparados para receber o lixo sem risco de contaminação do ambiente. E alguns deles são equipados para transformar os resíduos em adubo para as plantações. O problema é que a vida útil de um aterro sanitário é de apenas 20 anos. Se o lixo continuar ali depois disso, começa a contaminar o planeta. E claro, existe também a incineração. Queimar o lixo reduz o volume dos resíduos em até 70% e destrói materiais perigosos, como resíduos hospitalares. Só que em muitos lugares o lixo é queimado sem cuidado nenhum e a céu aberto. Um processo bastante perigoso para a saúde que gera muita poluição, que aumenta o aquecimento global. Beleza. Mas e a reciclagem, Castanhari? Bem, aí que está a questão. Menos de 15% do lixo que produzimos é reciclado. É, você achou que era mais, né? Pois é. E mais uma vez a questão é econômica. Transformar sucata em material reaproveitável é uma ótima ideia, linda, maravilhosa. Mas esse processo ainda é muito caro, porque não basta coletar os resíduos, é preciso processá-los numa estação de reciclagem. Então a reciclagem é importante, mas ela não resolve o problema. É só mais uma maneira de lidar com o lixo. Por isso, pesquisadores defendem que é hora de criar uma nova solução para o lixo urbano. Porque esse problema está ficando grande demais. Até pouco tempo atrás, tínhamos a filosofia lá dos 3 R's para lidar com o lixo: reduzir, reutilizar e reciclar. Mas agora, muita gente defende a ideia de um 4º R: recusar. A ideia é deixar de consumir produtos que geram resíduos, como aconteceu com os canudos de plástico. Ou seja, não seria uma forma de manejar o lixo, mas sim de evitar que ele apareça. Outra alternativa envolve o conceito de economia circular, fazendo com que todos os resíduos possam ser reaproveitados na fabricação de novos produtos. Não se trata de reciclagem, tá? Eu estou falando de mudar a forma como tudo é produzido, com fábricas usando apenas materiais reutilizáveis. Mas essas ideias só vão se tornar realidade com o esforço da sociedade inteira, incluindo governos, especialistas e até mesmo eu e você. Os cientistas apontam que hoje já precisamos de um planeta 1,7 vezes maior do que o nosso para absorver todo o lixo que produzimos. São quase 2 terras. E o Brasil? Onde estamos nessa conta? Bem, em 2018, nosso país gerou 79 milhões de toneladas de lixo urbano. Em 2030, é provável que esse volume chegue a 100 milhões de toneladas. Mas lembre-se, esse é um problema global. Se nada mudar, esses 2 bilhões de toneladas de lixo que é produzido em todas as cidades do mundo vão se transformar em 3,5 bilhões de toneladas até 2050. É lixo pra caramba. Então é importante você entender que quando o caminhão de lixo passa na sua rua, o problema do lixo que a sua casa produziu não está resolvido, ele não vai embora junto com o caminhão. Não vai. Essa é a verdade. E por mais que a solução para isso não esteja ao nosso alcance, é muito importante você ter consciência do que está acontecendo para não ajudar a aumentar ainda mais o problema. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo para levar a informação até as pessoas. Deixe o seu gostei aqui para o YouTube divulgar. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, é @fecastanhari. E calma, não vai embora. Você pode clicar aqui para assistir o nosso último Nostalgia Animado sobre a questão do racismo no Brasil. Esse vídeo tá muito maneiro. Clique aqui ou clique. Pessoal, então, esse vídeo eu achei bem interessante, né? O link vai estar nos comentários para quem quiser divulgar, né? Em formato de desenho, é bem ilustrativo e tudo mais. E aí, né? Com isso eu finalizo a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.